Vamos lá, meu povo. Então, técnicas de estudos. Vai ser bem rapidinho, tá? Não vou aprofundar tanto, eu acho. Primeira técnica é a pesquisa. Eu estava pensando seriamente em colocar vários canais ou livros de referência, etc. E eu estou inclinado a não fazer isso. Vou pensar que não, porque eu não quero, mais uma vez, trazer tudo para que vocês consumam de forma passiva. É importante que vocês tanto aprendam a pesquisar, quanto o ato da pesquisa, o ato de procurar e de ver o que mais se encaixa com vocês, é que esse ato que faz com que vocês acabem memorizando, tá? Procurem um canal ou blog, etc, que sejam que vocês se afinem mais, que acham que funciona melhor. No máximo, mandem para mim, podem perguntar alguma opinião. Eu certamente não vou conhecer a maioria deles. E também já adianto, não existe um melhor. Não existe esse canal. Talvez alguns se aprofundem mais do que outros, etc., mas não quer dizer que é o melhor. Naturalmente, ao longo do tempo, isso vai ser insignificante. Desde que você continue procurando, praticando, olhando para um e para outros lugares, né? Algumas pessoas vão recomendar ler documentação, etc. Eu não acho que é uma boa neste momento do aprendizado. Então, pesquisem seus canais, livros. A princípio, qualquer um é bom o suficiente. Tá? Qualquer um. E o que vai melhorar ou não a qualidade é o quanto você vai se aprofundar. Nenhum livro, nenhum curso ou material vai trazer todo o conteúdo da linguagem ou do conteúdo teórico que você está procurando. Conteúdo teórico e linguagem talvez alguns gigantescos, mas você não é o momento para isso, tá? Então, uh, pesquisem, sinta-se melhor com o que se encaixar para vocês, ok? A segunda forma de poder estudar e aprender programação é praticando. É uma área que é possível praticar, é importante, né? Uma área prática, uma área que você constrói, faz coisas, você não só absorve conteúdo. E essa é a maneira de poder memorizar. Pratique. Se acharem que os exercícios que eu passar são insuficientes, ou se tiverem um tempo, procurem outros. E aí sim, eu vou deixar aqui embaixo links de sites que têm desafios, ok? E eu recomendo que o façam assim que se sentirem confortáveis. Assim que se sentirem confortáveis. Provavelmente durante o curso de lógica não vai ser uma boa, mas assim que terminarem lógica já conseguem fazer algumas coisinhas. Ou até antes de terminar o curso, se souberem pesquisar bem qual assunto vai ser abordado na atividade. Ou mais ainda, se tiverem a proatividade de procurar os conteúdos que não sabem. Então, se vocês verem um exercício que vocês não sabem como resolver e buscar uma forma, será maravilhoso, o seu aprendizado será gigantesco. Ok? Uma outra forma é tomando anotações. Escrevam o que for importante. Hoje em dia eu acabo registrando em próprio código. Então, quando eu aprendo um assunto, por exemplo, o último assunto que eu revisei foi strings de Java. Então, eu fiz um projeto em que ele usava basicamente strings, isso foi o seu core, né, as coisas mais importantes, suas funcionalidades maiores, eu envolvi bastante strings. Fiz. Quando eu preciso, quando eu sinto que não está claro o suficiente, eu coloco um comentário no código e eu faço o upload para o GitHub. Um dia, quando eu quiser pesquisar pelo nome do projeto, que já fala tipo exercício streams Java, eu vou lá, pesquiso, olho e relembro. Eu também tenho minha própria notação, o método Zettelkasten, que não é para todo mundo, é uma coisa mais nerd, né? Eu já vou trazer ele aqui agora, é o método Zettelkasten. Eu vou trazer aqui embaixo escrito, eu não tinha pensado sobre ele, então não vou colocar aqui na frente. É uma técnica de armazenamento de conteúdo gigantesca, assim. Ele virtualmente permite que você consiga catalogar qualquer coisa que você esteja aprendendo. Então, basicamente, ele é uma série de documentos em que você tem links de documentos que vêm, que fazem referência a ele e documentos dos quais ele referencia. Então, você consegue navegar por todos os seus documentos, por todos os arquivos que vocês têm, tá? Não sei a maturidade de vocês, não é para todo mundo. Requer um pouquinho mais de disciplina, é mais chato, mas para mim funciona maravilhosamente bem. É a técnica assim, depois de tentar várias e várias coisas, foi o que mais funcionou comigo. Então eu estudo programação dessas duas maneiras. Ou eu escrevo, tipo, é como se eu estivesse no caderno, só que em vez de fazer na mão, e há maneiras de referenciar na mão também, ok? Ou até lembra até um bullet journal para quem conhece, mas eu acabo usando uma ferramenta para isso, o Obsidian. E quem já pesquisou, conheceu alguma coisa, lembre-se, a técnica é uma coisa, a ferramenta é outra. Obsidian é a ferramenta mais popular para usar com o Zettelkasten, mas dá para usar de forma independente ou com outras ferramentas também. Talvez durante as aulas eu possa até mostrar como é que eu faço isso. Por hora é só saber o que existe, se quiser pesquisar alguma coisa, tá? Bem, projetos pessoais. Mais uma vez, já funciona na prática, façam projetos pessoais. Pensem em soluções
para os seus problemas, para os seus cenários, ou imaginem coisas que vocês achariam interessantes fazer, ou até repliquem coisas já existentes. É claro, ainda no iniciozinho é bem difícil, não se tem conhecimento suficiente das coisas, mas rapidamente, quando vocês aprenderem manipulação de arquivo, entrada e saída de dados, já dá para fazer algumas coisas, tá? E aqueles que forem mais além e quiserem pesquisar bastante, dá para entrar em até coisas mais complexas. Por exemplo, eu já fiz uma ferramenta isso no início do meu aprendizado. Eu digo no início do primeiro ano, tá? Não se sintam pressionados, por favor. Que pegava arquivos PDF. Então tem muitos sites, algumas pessoas devem ter usado, que precisam separar arquivos PDF, etc. Tinha um amigo meu que trabalhava, e no trabalho dele tinha uma questão de boletos que precisava fazer, e vinha todos os clientes no único arquivo. Eu fiz um projeto para mim que ele lia cada página PDF, separava, pegava o nome do boleto e salvava o arquivo com aquele nome. Então, pô, isso foi maravilhoso. Tipo, poupou horas e horas de trabalho dele pro resto da vida, enquanto ele estava lá naquela empresa, pelo menos. E não é uma coisa absurda, tá? Procurem por ideia de projetos, podem me perguntar alguma coisa. Mais uma vez, vou tentar sempre trazer projetos de uso aqui que sejam bons o suficiente, mas quem puder, sempre pratique mais. Isso é o segredo para você tanto desenvolvendo mais rápido, de forma literal, com a mão no teclado, quanto por aprender mais rápido, desenvolver seus conhecimentos de forma mais rápida. Isso também vai levar a dúvidas e pesquisa, e é maravilhoso. Essas são as melhores maneiras que vocês têm para poder aprender, tá? Mas algumas outras técnicas de estudo que são interessantes para quem não conhece. Flashcards. Eu não sei o nome em português, não sei se existe nome em português, mas são cartões de memorização. Qual a ideia? Você vai pegar um papel e escrever de um lado um termo e do outro lado o significado. E aí isso pode ser, tipo, o que é Java? E aí do outro lado você vai escrever uma linguagem de programação compilada orientada a objetos. Talvez a resposta elabora você. Você pode colocar de um lado estrutura de decisão, estrutura de decisão simples ou mais fundamental. E do outro lado você coloca um if e a estrutura de como ele funciona. E a ideia é que você tenha vários desses cartões e que você, de tempos em tempos, os revise, né? Com mais ou menos tempo, de quando você vai revisá-lo. A ideia é que você faça uma repetição espaçada, uma prática espaçada, que eu vou explicar melhor já já, mas é que você não precisa ver todos os dias todos, né? Você vê alguns e esses que você já viu, você separa, vai vendo só novos, e aí quando terminar você vê os antigos, embaralha, pode virar ao lado e ver de um lado do outro, pode virar os lados embaralhados e pegar uma coisa e descobrir com a outra. Isso funciona melhor com questões teóricas. Também, existem pessoas que vão se dar melhor com isso, pessoas que vão se dar pior. Não se aplica todos os conceitos de programação. Para mim, pode ser que para você sim, seja maravilhoso. Espero que eu consiga ter lhe ajudado nisso. Mas essa é a ideia, ok? Tem um programa muito bom que eu utilizo para isso, é o Anki. Ele tem tanto para versão computador para Android e ele sincroniza tudo isso gratuitamente, tá? Eu também vou colocar os links aqui embaixo para vocês terem acesso a ele. Para quem for utilizar de flashcard, eu recomendo. Né? Ele faz isso no computador, de forma eletrônica. Então ele tem automações de quando vai repetir, de embaralhamento. É bem útil. Tá lá na fila do banco, etc. Qualquer coisa, tá com um tempinho no ônibus, flashcard. Se fizer 2, 3 minutos, vai lhe dar uma boa base, tá? Então faça sempre que puder. Bem, prática espaçada. A maneira como o cérebro funciona, ele tem um limite de quanto ele consegue absorver de informações de uma vez. Então não adianta tentar estudar tipo 8 horas no dia. É mais eficiente, por exemplo, 1 hora 4 vezes na semana do que 8 horas de uma vez, ou 2 vezes de 4 horas. O cérebro não armazena dessa maneira, ele precisa de um tempo, precisa de um descanso, tá? E não exatamente não exatamente de aprendizado, mas de conteúdo. Então, é bem recomendado que se estude mais de um assunto ao mesmo tempo. Não é para fazer vários, mas tipo 2, 3 por semana já seria muito bom. E o que você aprende de um e você tem uma pausa no mesmo dia aprende outro, a absorção ainda é muito boa. É mais eficiente do que 2 horas do mesmo, tá? Claro, quando é um assunto que permite prática, aí essa regra não se aplica dessa maneira, porque a prática é muito bom sendo de outro jeito. Mas para absorver é bem limitado. Por isso que dizem, né, não sei quem já ouviu falar, mas que 1 ou 2 horas de estudo por dia é suficiente. E realmente é para o mesmo assunto. Ou para qualquer coisa, tá? Conseguir manter esse ritmo pro resto da vida, você está sempre crescendo, sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, tentem. Então, prática espaçada. O que seria bom? Tipo, eu sei que no curso agora vocês vão ter SQL, Java e Python para análise de dados. Java, como você é o professor, eu sou professor da área do back-end. Desculpa, eu sou um profissional da área do back-end, vou puxar para o lado mais de back-end, de web back-end, né, que é a minha área de atuação.
Mas qual seria a ideia? Tipo, num dia você vê 2 conteúdos, no outro dia você vê um e um daqueles outros, e no terceiro dia você vê um primeiro que não foi visto e mais um do dia anterior, entende? De uma forma que você dê um espaçamento para aquele tipo de conteúdo. Essa absorção vai ser muito boa. Inclusive, eu tenho uma dica, né? As pessoas gostam de maratonar séries aí, mas se você assistir daquele maneira tradicional, um episódio por semana, ele vai ficar muito mais memorizado, vai ficar muito mais armazenado, enfim. Você vai internalizar muito mais aquele conteúdo e lembrar dela de uma maneira muito melhor. Você vai ter uma experiência, inclusive, de uso, de consumo daquele conteúdo. Então, é o que eu recomendo. Então, um pouquinho todos os dias, ou pelo menos uma pausa, um cochilo entre eles. Pois, porque a prática espaçada, né? Não só por isso, não é diretamente conectado, mas é também conectado o modo de funcionamento do cérebro, um outro modo dele, uma outra forma de classificar o funcionamento do cérebro é entre modo focado e difuso. O modo focado é enquanto você se prende para aprender ou para fazer alguma coisa. Então você elimina distrações, né? Inclusive, forte distração é o celular, tira ele de perto, ele está longe de mim. O simples fato do celular estar perto, a sua visão já tira a sua atenção. Então, no momento de foco, tire todas as distrações possíveis, vá para um ambiente que facilite mais isso e se concentre, se foque para aprender ou para produzir. Mas saiba que existe um limite de quanto tempo nós conseguimos ficar focados. E hoje em dia nós somos treinados a ficar cada vez menos focados justamente por causa do smartphone. Então tente, tire suas notificações, para quem não tem esse hábito, vá lá, tire notificações de tudo, gente, sério. Pelo menos as auditivas, ok? E as que vibram. Procure como fazer isso. Mas façam isso, ok? Então, tem o modo focado e tem o modo difuso. O modo difuso é quando as ideias se reorganizam na cabeça, quando as memórias passam para um lugar mais de longo prazo também. Então, é importante não pensar de vez em quando no assunto. É importante deixar para lá. Né? Por mais que aquele conteúdo não esteja na parte consciente, ele estará na parte subconsciente nossa. E você vai internalizando aqueles conteúdos. Então, programem pausas. Pausar é importante. Nos vídeos anteriores eu comentei que de vez em quando você não vai conseguir progredir, etc. É porque você já exauriu o seu modo focado. Você não consegue mais ter foco. Vai passar aquela vírgula, aquela linha, aquela palavra que você não viu. Isso é super comum com programadores. E você está lá muito, muito tempo e não consegue ver. E aí chama outra pessoa e numa fração de segundo ela vê qual é o erro. É porque existe o modo focado do cérebro, o modo que ele realmente tem atenção foi exaurido. Você está forçando ele a uma coisa que ele não é mais capaz. Dá um tempo, sai, mais uma vez. Por isso muito programador toma viciado em café, toma café o tempo todo. Eu não tomo. Dizem, inclusive, que eu sou um programador que não respeita a classe por causa disso. Mas tenho noção sobre isso, tá? Tipo, de respeitem seus tempos, deem a pausa. E sobre isso existe uma técnica chamada Pomodoro. Ela é bem popular, eu tenho certeza que algum de vocês já ouviu falar. E ela consiste num tempo de atenção e um tempo de relaxamento. A ideia é uma técnica de produtividade. O objetivo dela é fazer com que você se foque, consiga fazer alguma coisa pelo maior tempo possível, ok? O modo padrão dela são 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. Ela tem esse nome porque Pomodoro é o nome de um molho de tomate, 25 minutos é o tempo que ele leva para ser feito. Então, você por 25 minutos se concentra completamente na sua atividade. Tira todas as distrações, tira tudo e deixa só um timer lá de 25 minutos para que você, durante aquele tempo, faça tudo com a maior atenção possível. Você pode ter do seu lado um papel para anotar tudo que vem à sua mente, que não deveria estar na hora. Você não tem como só obrigar, mas para você não ficar, tem que lembrar, tem que lembrar, tem que lembrar, você anota no papel e continua o seu foco, ok? Quando terminar, você tem um descanso de 5 minutos para fazer o que você quiser. É nesse tempo que você deveria se levantar, pegar água, fazer um lanche, etc. É uma técnica de produtividade, então pode deixar que tipo, 25 minutos de concentração e 5 minutos de descanso é a proporção distante, mas essa é a ideia. A ideia é de fazer com que você consiga realizar coisas. Então, ela não é para descansar a mente, nada do tipo, assim, o objetivo dela não é o descanso, o objetivo dela é o foco. Então, são, se não me engano, 4 ciclos de 20, não, são 3 ciclos de 25 minutos de atenção e 5 de descanso. E aí, depois de 3 ciclos, o quarto ciclo, né, seria 25 minutos de atenção e 15 de descanso, um descanso maior, de 15 a 30, tá? Essa é a ideia. Você, claro, pode adaptar isso para suas realidades. Eu acho que ficar interrompendo de 25 minutos para mim é muito chato, então eu uso dobrado, eu uso 50 e 10. Eu uso 50 minutos de atenção e 10 minutos de folga. E quando eu tenho intervalo é de 1 hora. Normalmente é o tempo que eu tiro para almoçar, tomar banho, fazer qualquer coisa mais demorada.
Ok? É isso. Eu espero não ter esquecido nenhum. E sempre que eu lembrar de alguma coisa, eu vou falando. Deixem comentários aí para feedback do que poderia e o que não poderia. Me cobrem se eu esquecer de colocar os links. Pode falar nos comentários. Mais uma vez, eu vou ler todos, com certeza. Enquanto eu for pequeno. Eu tô dizendo isso porque, sei lá, né, daqui a 5, 10 anos esse vídeo tá no ar ainda e alguém vai me cobrar por alguma coisa que eu prometi. Tô sendo bem explícito quanto a isso. Ah, Pois é, gente. Obrigado. E na próxima aula agora eu pretendo trazer os conteúdos de lógica. Primeiro, o primeiro vídeo ainda vai ser do setup. Eu não sei o quão detalhado você. Deixa esse próximo vídeo, eu falo nele em detalhes, ok? Até mais.